Para mim é uma felicidade muito grande todo dia eu poder vir para cá. Nós nos sentimos pertencentes à família da Master. É uma experiência de vida. A gente é muito grato pelo ambiente que a gente tem. O processo em si todo foi bem demorado, bem trabalhoso. E naquele momento ela estava conseguindo passar por cima daquilo. Eu sou a Bruna, sou cirurgia dentista, tenho 2 filhos e treino aqui na Master há quase 5 anos. O que me motivou a iniciar aqui na Master foi ter visto a evolução do meu filho e ter visto a maneira com que a Master trabalha a questão do foco, da concentração e da disciplina. Hoje estar na Master, participando das atividades, tanto dentro do tatame quanto fora, e com o meu filho, é uma experiência de vida. Aqui na Master a gente encontrou uma segunda família, onde a gente tem amigos, onde a gente pode conversar coisas no nosso dia a dia, e eu fico muito feliz porque eu encontrei pessoas que têm o mesmo objetivo que a minha família, ter esse momento de disciplina, de troca, de foco, né? Eu vejo que aqui dentro todos nós temos o mesmo objetivo. O Joaquim, ele tem uma questão que ele precisa fazer fisioterapia no braço esquerdo dele. E quando eu vim aqui, conversei com o professor André, eu fui muito bem acolhida, ele mostrou que não tinha problema nenhum e que seria alguma coisa para acrescentar para o Joaquim. Então a gente veio, fez a aula experimental, a gente amou o Joaquim, gostou muito e foi muito bom para ele. Ele teve uma evolução muito grande. Meu nome é Thaís, eu tenho 33 anos, sou mãe do Murilo e hoje ele é faixa da tartaruga. O que então realmente levou a gente a procurar a Master foi no intuito de ajudar o Murilo na questão da vergonha e da autoconfiança. Quando a gente chegou até a Master e participou da primeira aula experimental, que o Murilo na verdade não participou, só ficou assistindo porque ele tinha vergonha, a gente achou muito mais do que a gente procurava. A gente viu que iria ajudar em muitos mais quesitos do que a questão da vergonha em si. Sou Luiz. Sou o pai da Luísa, sou o pai da Maria, sou esposa da Daiane. E a nossa família encontrou a família Master na hora que a Luísa estava passando por um período bem difícil, que era a questão da ansiedade. Ela estava tendo crise de ansiedade, ela estava indo no psicólogo, isso não estava adiantando muito. E teve um dia que a gente conseguia superar as crises com respiração, com movimentos, eu ajudava ela. Teve um dia que ela não superou. Esse dia foi bem difícil, a gente teve que levar ela no hospital, e aí ela conseguiu, voltou para casa. E aí a gente precisava fazer algo para ajudar a nossa filha. E a gente conseguiu encontrar Master. Fizemos uma aula experimental e na época os horários eram complicados e eu lembro que o professor tentou os 2 dias da semana para a gente fazer e teve um dos dias que ele me disse, a gente vai fazer, mas a Luísa vai fazer sozinha, porque até então a gente não tem turma nesse dia. Depois eu percebi que não era nós se adequando à Master, a Master tentando se adequar a nós. E ele começou então a treinar e eu comecei a entender melhor a proposta da Master. E foi depois de ver ele treinando e do convite dos professores que eu também me dei conta que eu precisava cuidar de mim e de mãe de aluno, eu passei a ser aluna da Master também. E isso fez toda a diferença na minha vida, na minha saúde, na minha qualidade de vida. Tive alguns desafios de cunho profissional, de cunho pessoal e principalmente de saúde. Eu tive bastante desafios nesse tempo, mas eu nunca pensei em desistir. Ao contrário, toda vez que não dava certo, sempre conversei com o professor Israel. Como nós podemos fazer para que a gente consiga recuperar? Apesar de ser inacreditável de pensar, da parte dele não. Já teve dias que a gente estava cansado devido ao trabalho, o dia inteiro no trabalho e não querer vir, mas por incrível que pareça, o Joaquim, inverno, no frio, chovendo, ele nunca me disse assim, mãe, hoje eu não quero ir. Me lembro muito bem que o mestre Navarro ligava para mim, me convidava para treinar um dia e eu dizia, eu vou. Me ligava outro dia e eu dizia, eu vou. Me ligava outro dia, eu dizia que eu vou, só que eu não ia nenhuma vez, né? Até que um dia ele me ligou e quando eu ia responder para ele, eu vou, ele disse assim, eu já estou aqui na frente da tua casa.
Aí eu pensei para mim, poxa vida, essa iniciativa não é minha, eu não posso deixar meu professor vir para cá me buscar, né? Eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ter algum comprometimento, né? E a partir dali, e vocês são testemunhas disso, é muito difícil eu falhar numa aula. Desde que ele começou na Master, cada troca de faixa, ainda Tiger, cada bichinho, era uma comemoração. Ele sabe que a gente saía para comemorar, era uma vibração. A minha família sempre veio participar como fosse assim uma conquista de um título cada troca de faixa. A gente fica muito feliz de ver toda uma caminhada e que a gente tem uma meta no final e que ela está muito próxima e que ela é uma meta merecida, porque ela é vivenciada, ele batalha por alcançar esse objetivo, né? Quem conheceu, na verdade, o Murilo antes da escola e conhece o Murilo hoje, sempre fala que ele mudou muito, muito mesmo. Ele melhorou muito como pessoa, ele mudou demais, sabe? Não tem nem muito o que descrever, mas quem conhece ele de pertinho sabe o que eu tô querendo falar. O primeiro dia que ele falou boa noite, senhores, boa noite, senhoras na porta, eu já tinha falado para a psicóloga que simplesmente o dia que ele falasse somente isso eu ia ficar muito feliz. Então acho que até no primeiro dia que ele falou foi um dia que o Rafael fez uma dinâmica na aula de levar todos eles até a porta, ele acompanhou e ele fez, e a partir daquele dia eu lembro que na outra aula ele já começou a fazer essa parte, que é uma coisa muito simples, mas para mim foi, nossa, uma evolução enorme. O que mais me surpreendeu foi, tipo, o baque de poder botar tudo que eu sentia pra fora e me ver depois de um tempo não tendo tantas crises de ansiedade, que era o que mais, enfim, pegava pra mim, sabe? A confiança que eu sentia e a minha autoestima, enfim, eu sentia, dava pra ver, sabe, que eu mesma sentia que melhorava. O que me marcou foi a minha primeira troca de faixa, porque ali naquele momento eu senti que eu era realmente capaz, sabe, de, enfim, enfrentar tudo aquilo que eu passei e que eu consegui, sabe? A minha primeira troca de faixa, enfim, foi o momento mais marcante para mim, porque ali eu percebi que eu podia continuar e que, enfim, ia ser uma jornada longa, porque eu estava adorando aquilo. Sim, eu acho que, como eu não acompanhava as aulas dela, até pela questão dos horários, quem levava ela sempre era o Luiz. A primeira vez que eu vi ela trocando de faixa junto com ele, e ela conseguindo colocar para fora aquilo tudo que ela sentia, que era um turbilhão de coisas, né, e emoções, enfim. E ela foi fazer a primeira troca de faixa dela, aquilo para mim foi como se fosse uma recompensa, né, por tudo que ela já tinha passado, e naquele momento ela estava conseguindo passar por cima daquilo. Mas eu me sinto hoje uma pessoa muito melhor do que eu era 9 anos atrás, uma pessoa muito melhor do que era um ano atrás, né? E esse eu acho que é o grande espírito que a gente tem que passar para todos os alunos, né? Se a pessoa vai abraçar ou não é uma outra história, né? Mas esse é o papel da escola. A escola tem que fazer isso, tentar transmitir isso. E com certeza, se não é a maioria, mas uma boa parte vai acabar acatando isso e ela repassa isso para a família, para os amigos e tal, né? Dá uma lambida. Ai, tu não gosta, né? Ai! Deixa. Ai, eu vou chorar. Deu? Tá pronto. Me diz uma coisa, quando tu comanda aqui na frente, como é que tu se sente? Forte. Forte? Eu gosto quando a mãe e o pai participam das aulas.